paz do Senhor, irmãos em Cristo. Como que estão vocês? Espero que esteja tudo bem, que a bênção do Senhor continue sendo sobre sua vida, sua família, que em todas as áreas de sua vida a bênção do Senhor continue sendo sobre você, ok? Irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para trabalharmos a nossa lição da escola bíblica dominical, não é? E hoje estaremos estudando, ou iremos estudar, a lição de número 8, com o tema Relacionando-se com a Família. Vamos pensar um pouquinho sobre família, né? Como que a Bíblia enxerga, como que a Bíblia nos orienta no que se refere à convivência, né? No que se refere à ideia de família, ok? Nós temos como texto bíblico base Efésios capítulo 5, versículo 22 ao 33, e capítulo 6, também de Efésios, versículo 1 ao versículo de número 4. O nosso texto para meditação, ou o texto áureo, está em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, certo? Que diz assim: Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, ok? Então, vamos pensar um pouquinho sobre o relacionamento com a família. Vamos fazer algumas considerações importantes aqui sobre o relacionamento com a família, logicamente dentro da perspectiva cristã, ok? Na nossa introdução, o autor diz: a primeira instituição criada por Deus e deixada por Ele no mundo foi a família, né? Então Deus, Ele é o autor da família, é Deus que constrói a família, é Deus que cria esta instituição chamada família. Quando lemos Gênesis capítulo de número 2, percebemos ali que é o Deus Todo-Poderoso que cria, não é? A família. Ele cria o homem, ele cria a mulher, e ao criar o homem e a mulher, e dizer que ambos agora são uma só carne, temos ali a presença da instituição família, certo? Então, nós partimos aqui na nossa introdução, afirmando aos irmãos que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, é o Criador da família, certo? Ele ainda diz aqui na introdução: sabemos que por causa do pecado, as famílias foram duramente afetadas, a começar do fato de que na primeira família, um irmão, Caim, matou seu irmão Abel. Então, Deus ele cria a família, certo? Em Gênesis capítulo 2. Em Gênesis capítulo 3, nós temos a entrada do pecado no mundo, certo? Nós temos a queda do homem. E quando chegamos ali, em Gênesis capítulo de número 4, nós temos a consequência do pecado atingindo uma família, certo? No caso aqui, o Caim irá matar Abel. E todos nós sabemos que Caim e Abel eram irmãos, filhos de Eva com Adão, ok? Então nós temos ali, por causa do pecado, a família passando por momentos extremamente complicados, ok? Então Deus ele cria a família, nós temos uma criação de família ali em um estado de perfeição, em um estado que com certeza agradava a Deus, né? E por causa da entrada do pecado, nós temos a deterioração da família, certo? O autor diz aqui, ainda na introdução, de que forma podemos restaurar o projeto de Deus para a família? Ok, então, o pecado ele trouxe deterioração à família.
O pecado ele comprometeu esta bênção chamada família, né? Comprometeu de forma negativa. Então o autor ele faz uma pergunta: como podemos ver ou presenciar a restauração da família? Como presenciar a restauração deste projeto de Deus chamada família? É isto que veremos na lição de hoje, certo? No tópico 1.1, nós temos aqui uma pergunta: o que é família? Na sua concepção, como que você interpreta o que é família? O que é família para você? Como que você interpreta o significado desta importante instituição, a família? O que significa ou o que é família para você? Né? E o autor ele coloca aqui, definindo o termo família. A família é o agrupamento de pessoas, certo? Então, ele percebe aqui, em um primeiro instante, que a família é um agrupamento de pessoas. E aí ele diz, por essa definição, uma família é composta não apenas de um casal com filhos. Então, a família não seria apenas o casal com filhos, mas igualmente de outros parentes que vivam naquela residência, ou por um homem e uma mulher que se casam e que geram filhos, né? Então ele propõe aqui a ideia de que todos os que são, né, moradores ou estão presentes ali na condição de parentes, estão também inclusos na realidade ou na instituição família, certo? Então, nessa percepção, nesta definição do conceito família, família não é apenas o casal, né, com os seus filhos, mas também envolve todos os parentes. Ok, gente? Certinho? Objetivos de Deus em criar a família. Quais são os objetivos de Deus ao criar a família? Né? Por que Deus criou a família? Qual a proposta de Deus em criar a família? Né? O autor coloca para nós. Entendemos com base nesses textos, no caso aqui ele está citando Gênesis capítulo 4, versículos 1 e 2, e Gênesis capítulo 2, versículo 18 a 24, ele diz, entendemos com base nesses textos que Deus teve como objetivos abençoar a relação entre o homem e a mulher, e por meio do amor do casal, gerar descendentes. Olha só, então, nós temos importantes objetivos aqui para a família. Primeiro, o amor entre o casal, né? A relação amorosa entre o homem e a mulher é uma bênção de Deus. E através desta bênção de Deus, essa junção, através do amor, nós temos a presença dos descendentes, né? E ele coloca aqui, esses foram os objetivos divinos iniciais em relação à família. Como a própria Bíblia narra, esses dois princípios foram deteriorados pelo pecado do homem. Que dois princípios? Primeiro, o amor entre o casal. O homem e a mulher sendo unidos pelo amor. Segundo objetivo, procriação. Gerar filhos, descendentes, povoar a terra, né? Mas isso aí deve ser feito por vários casais, não é só por um só não, tá, irmãos? Tem gente que tem uns 50 filhos aí, né? Não é só por um, é todos os casais em junção, né? Povoam a terra, né? Então, nós temos aí estes objetivos, né? Mas ele propõe para nós aqui que por causa do pecado, estes objetivos, eles foram deteriorados, como a gente acabou de dizer para vocês lá, que a família, ela passou por um momento de deterioração a partir da entrada do pecado no mundo. Isso está presente em Gênesis capítulo de número 3, certo? E o autor coloca aqui para nós, então criou-se a poligamia, os atos sexuais fora do casamento, criação de filhos sem seus pais e tantos outros males de cunho sexual e de convivência entre os seres humanos. Então, basta você dar uma olhada aí no mundo e analisar a ideia de família. Dá uma olhada no mundo, dá uma olhada na sociedade em que estamos e analise bem o que é família nesta sociedade, né?
logicamente, o conceito bíblico que temos de família é totalmente diferente em muitas partes, né, do que o conceito que esta sociedade em que estamos defende. Então, família para esta sociedade, a família que o conceito cristão propõe, são diferentes. Basta olhar para a nossa sociedade, você vai perceber, né, que existem famílias, né, totalmente controversas, estranhas, esquisitas, né, se é que podemos concordar que sejam famílias, né, a percepção de famílias, né. Então, quando nós olhamos aí dentro da nossa sociedade, nos deparamos com situações onde a ideia, o conceito cristão de família está sendo totalmente assim, degradado, né? E aí a gente pensa, por exemplo, as famílias sendo destruídas pela poligamia, né? A família está sendo destruída pela poligamia, né? O homem que trai a esposa, né? Nos deparamos aí com inúmeras situações que destroem as famílias, por exemplo, as drogas, o alcoolismo, né? Além destas infidelidades conjugais. Então é o pecado minando a família e outras concepções que nós não defendemos, que a sociedade pós-moderna defende sobre família. Certo? Ok? Então o pecado, ao entrar no mundo, ele deteriora o conceito cristão bíblico, ele tenta deteriorar o conceito cristão bíblico de família. E nós temos aqui a restauração da família. Como que a família, então, pode ser restaurada? Como que essa perspectiva cristã de família, construída por Deus em Gênesis 2, pode ser restaurada? Como que a ideia de família pode ser restaurada? E o autor coloca para nós aqui. Apesar desses desarranjos originários do pecado, Deus ainda tem a palavra final na restauração da família. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para salvar o homem, trazê-lo de volta a Deus e orientar novamente a família por meio de sua palavra. Por intermédio da Bíblia, vemos diversas diretrizes que devem ser seguidas a fim de que vejamos nossas famílias restauradas. Então, em Cristo, as famílias que estão destruídas, ou o conceito de família que está sendo destruído, pode ser restaurado. Em Cristo. Quando recebemos a Cristo como Salvador, passamos a nos submeter à Bíblia, aos seus ensinos, e os ensinos bíblicos têm como proposta a restauração da família. Certo? Então a família ela pode ser restaurada a partir do momento que encontra Jesus. Encontrou Jesus, essa família passa agora a obedecer a palavra e a palavra vai gerenciar as atitudes para que esta família seja uma família abençoada. Certo, gente? Então, a família ela sofre degradação com a entrada do pecado no mundo, só que esta família ela pode ser restaurada. Restaurada quando reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, pois em Cristo a restauração existe. Ok? Outro ponto, o relacionamento conjugal. O relacionamento conjugal, certo? O que é o relacionamento conjugal? O relacionamento conjugal é a interação entre marido e mulher dentro da união matrimonial. É composto por deveres e direitos mútuos e servem para que o casal possa conviver em harmonia em todos os aspectos. Então, quando nós falamos de união conjugal, né, quando nós falamos de relacionamento conjugal, nós falamos desta relação entre homem e mulher no sentido de ser esposo e esposa, marido e mulher, certo? Isto é um relacionamento conjugal. E a Bíblia ela vai trazer para nós, ela irá apontar diretrizes, certo? Regras, leis que, quando seguidas, podem abençoar o relacionamento conjugal. Pode abençoar o relacionamento entre marido e mulher.
E há de convir comigo que quando o marido e a mulher, eles são abençoados por Deus, a família também é abençoada como um todo, certo? Então nós vamos ver aqui algumas coisas importantes, algumas considerações que a Bíblia faz, não é? O autor coloca aqui para nós, a Bíblia descreve que os deveres conjugais entre o esposo e a esposa não podem ser esquecidos na esfera sexual. Então, este marido e esta mulher que se unem através do matrimônio, do casamento, eles têm responsabilidades na esfera sexual, certo? Nós compreendemos piamente que o sexo é uma bênção, serve para o deleite, para o prazer do homem e da mulher, nós acreditamos isto, certo? Mas também acreditamos que além do prazer, além da bênção do deleite, não é? O sexo, ele também tem como proposta a procriação, né? Os filhos, certo, gente? Tem também como este propósito. E, de acordo com aquilo que cremos, o sexo só pode ser desenvolvido em uma esfera de casamento, de compromisso conjugal, certo? Então, nós cremos assim, nós fazemos esta interpretação, ok, gente? Certo? Vamos em frente? Aqui, 2.2, nós temos os deveres da mulher. Beleza, então você tem aqui uma relação homem-mulher, relação conjugal, e o autor coloca para nós aqui, quais são os deveres desta mulher dentro da relação conjugal? Quais são os deveres dela? Porque homem e mulher possuem direitos e deveres, né? Quando a gente estuda um pouquinho de sociologia e pensamos um pouquinho sobre a ideia de cidadania, nós vemos lá, né? Direitos e deveres, certo? E dentro deste contexto sociológico também chamado família, dentro da relação conjugal, nós temos o homem e a mulher que possuem direitos e deveres, né? Vejamos aqui, o autor coloca para nós, a esposa tradicionalmente, e aqui nós temos uma perspectiva da família tradicional, certo? É responsável, junto com o esposo, pela educação dos filhos. Então, o esposo, juntamente com a sua esposa, tem essa responsabilidade pelo ato de educação dos filhos. Lembrando que a educação, ela não é apenas uma função da escola. A escola, ela desenvolve aquilo que chamamos de educação científica, de educação que se refere ao conhecimento das ciências, mas a educação no sentido de conviver em sociedade, de respeitar as pessoas, de relacionar-se com o outro, né? De encaminhar-se para um caminho da fé cristã, é de responsabilidade dos pais cristãos, ok? Certo? Juntos eles preservam a educação dos filhos. Dentro do perfil da família judaica, ensinava os deveres domésticos às filhas e cuidava da casa, certo? Então, dentro da família tradicional, nós temos aqui a família dentro da cultura judaica, nós temos a mulher com essa responsabilidade, né? Uma responsabilidade pedagógica, né? Tanto que a ideia de pedagogo, né, surge lá com os gregos, porque eles mantinham essa perspectiva também, que a mulher ela tem uma responsabilidade muito forte no sentido de formar bons cidadãos para a convivência na cidade, ou seja, educar bem os filhos, cuidar dos filhos, né? E isso não se distancia muito da cultura judaica, né, que diz que a mulher ela possui deveres no sentido de cuidado com os filhos, no sentido de cuidado com a casa, ok? E esse cuidado que a mulher tem com os filhos faz com que boas pessoas para viver na sociedade sejam geradas, certo, gente? Então, nós temos aqui uma perspectiva da mulher tradicional, dentro de uma família tradicional, ela tem uma responsabilidade com a sua casa, certo? Ela tem uma responsabilidade com o seu lar, com a sua família, certo? O autor coloca para nós aqui também que a mulher do século XXI
a mulher dos dias atuais, e eu não diria apenas do século XXI, mas já dentro do contexto do século XX, a mulher ela tem uma responsabilidade também fora do lar, né? Ela tem a sua responsabilidade. Muitas mulheres sustentam a casa, ajudam o seu esposo na área financeira, econômica. Acho isso importante porque é uma conquista das mulheres, né? Acho isso muito importante. Todavia, essa perspectiva da família tradicional ela vai sofrer uma alteração com esta situação que a mulher do século XXI enfrenta. Então, muitas coisas precisam ser consideradas. Eu não estou aqui de forma alguma sendo defensor de um radicalismo que a mulher não pode trabalhar, que a mulher pode, aliás, que a mulher deve ficar fora do mercado de trabalho. Isso para mim não existe, né? A mulher tem sim o seu direito de trabalhar, de desenvolver suas habilidades no mercado de trabalho. Só que há de convir que a perspectiva tradicional será comprometida, né? E aí, vou explicar um pouquinho mais para frente, que entra o papel do homem. Já que a mulher do século XXI tem que trabalhar, esse suposto marido desta mulher precisa ajudar essa mulher nas tarefas também de casa. É uma mudança que nós temos dentro da nossa sociedade e precisamos conviver e nos adaptar a isso. Ok, gente? Certo? Então a mulher ela deve ter essa responsabilidade com a educação dos filhos, o cuidado, os deveres com a sua casa, né? Ela deve ser uma bênção para o seu lar, para a vida do seu esposo. Nós temos também aqui que a mulher deve ser sujeita ao seu marido, ela deve ser sujeita, mas sujeita não no sentido de ser escrava, não no sentido de ser uma submissa, no sentido de capacho, né, de ser humilhada, não. A mulher deve ser sujeita no sentido de ser uma cooperadora deste esposo para o bom desenvolvimento de sua casa, certo? E isso é importante, ok? O autor também fala aqui sobre os deveres do homem. Se a mulher também tem deveres, os homens também têm deveres. E o autor coloca para nós: o homem tem o dever de ser o provedor da casa. O homem ele tem que ter essa responsabilidade. Reconhecemos que a mulher do século XXI ela tem a responsabilidade, assumiu essa responsabilidade de ser provedora, mas na regra de ouro, ou na ideia áurea aí, quem tem essa responsabilidade inicial é o homem, de ser o provedor de sua casa, de ser aquele que irá trabalhar para o sustento do seu lar, sustento de sua esposa, sustento dos seus filhos, para que sua família possa viver com dignidade. Dignidade no sentido de se alimentar, de se vestir, de se calçar, de ter uma moradia, né, um local para residir com a sua família. Isto, né, são elementos que compõem a dignidade humana. Então, este homem, ele é o provedor destas necessidades. Ele vai prover essas necessidades, certo? Outro ponto aqui sobre os deveres do homem. O esposo deve habitar com sua esposa com entendimento, usando sabedoria no trato diário com ela. Então ele tem que tratar bem a sua esposa. E aí eu volto a pensar com vocês um pouquinho sobre aquela questão da sujeição, né? A mulher que deve ser sujeita, é um dever da mulher ser sujeita ao homem. Eu pergunto a vocês, se essa mulher tem um bom esposo, tem um homem que trata ela bem, a respeita, a ama, né? Paparica ela, né? Trata ela com muito carinho e amor. Será que essa mulher consegue ou não consegue ser sujeita a esse marido, né? Uma pergunta que a gente precisa articular aqui a resposta na nossa mente. Eu acredito que sim. Uma mulher que é amada, é respeitada, é bem tratada, ela será sujeita. E sujeita não no sentido, volto a dizer, de ser humilhada, mas no sentido de cooperar com ele para o bom andamento de sua casa, de sua família. Ok, gente? Beleza? Então este homem ele tem que tratar bem a sua esposa, considerar a sua esposa como igual, porque ela irá herdar o céu, herdar a vida eterna, como ele, são iguais. Nós não temos aqui
uma perspectiva machista. O machismo, ele considera a mulher inferior ao homem, e nós não concordamos com o machismo, mas também não concordamos com o feminismo, no sentido de que a mulher tem que buscar a sua superioridade ao homem. Nós não concordamos com essa perspectiva do feminismo, né? São iguais perante Deus, homem e mulher, né? E certo, então essas são as nossas observações. Agora nós vamos então para o terceiro ponto aqui da nossa lição, certo, irmãos? Relacionamento entre pais e filhos, ok? Vamos ver aqui. Vamos continuar então aqui. Tópico 3, relacionamento entre pais e filhos. Então nós já pensamos um pouquinho sobre a definição do conceito família. Já disse a vocês que o pecado ele deteriorou esse conceito construído e apresentado por Deus através da Bíblia. O pecado ele comprometeu este conceito e que em Cristo este conceito pode ser recuperado. A família pode sim ser uma bênção. Viver de acordo com a vontade de Deus quando ela está em Cristo, certo? Falei para vocês um pouquinho sobre a questão da vida conjugal, e dentro desse contexto de vida conjugal falamos sobre alguns dos deveres da mulher e deveres do homem. Agora nós vamos pensar um pouquinho aqui nessa relação, essa importante relação entre pais e filhos. Relação entre pais e filhos. O autor está dizendo para nós aqui que filhos são herança do Senhor, certo? E nós temos esta palavra no Salmo 127, verso 3. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Então, filhos são herança, são fruto do ventre. Filhos são bênçãos de Deus, né? Nós já vivemos em uma sociedade que às vezes quer colocar para nós, quer vender a ideia de que filhos não são coisas boas, né? Não são coisas boas, que filhos impedem o cumprimento de sonhos dos pais, né? Que filhos comprometem a responsabilidade dos pais e assim por diante, certo? E outros, até mesmo radicais, optam por não ter filhos e ter cachorrinhos, né? Então não vamos ter filho, não, vamos colocar um cachorrinho, né? Aquele cachorrinho pequenininho dentro de casa e a gente não tem filho, né? E esquece que é uma ordenança de Deus, que a família tenha filhos, né? É certo que existem casais que não podem ter filhos, mas que com certeza desejam ter, e Deus pode fazer um milagre e abrir o ventre, abrir a madre, né? Mas tem pessoas que podem ter e não querem, porque trazem dentro de si uma influência, uma concepção da sociedade pós-moderna que ter filhos é atraso de vida, é comprometer os seus sonhos, né? E aí troca-se os filhos por pequenos cachorrinhos bonitinhos e peludinhos andando pela casa, né? E eu acredito que Deus não se agrada disso, não da existência dos cachorrinhos, mas da ausência de filhos por opção, certo? E diz aqui, a Bíblia recomenda aos pais que cuidem bem de seus filhos. Então, você tem filhos. Então, você precisa cuidar bem desses filhos, não é? Orientando-os não apenas em questões relacionadas à educação, relacionamento de boas maneiras, mas, acima de tudo, apresentando-lhes a fé cristã. Então, os pais cristãos, eles têm como responsabilidade apresentar aos seus filhos a fé cristã, apontar aos seus filhos o que é o Evangelho, quem é Jesus, o que foi a crucificação, o que é a salvação em Cristo. É responsabilidade dos pais. Eu, por exemplo, tenho 3 filhas. Tenho a Rebeca, de 11 anos, tenho a Eloá, de 5 aninhos, e tenho a Tiffany, de 3 aninhos. E sempre, né, quando realizamos os nossos cultos domésticos, eu procuro sempre no final do cultinho nosso aqui, né, doméstico, falar para elas quem é Jesus, que Ele morreu na cruz por elas, que elas são pecadoras, perdão, irmãos, que elas são pecadoras e precisam de Jesus para terem o perdão dos seus pecados,
para serem justificadas, para alcançarem, por mérito de Cristo, a redenção, né? Então é importante os nossos filhos tomarem conhecimento do plano da salvação, saber quem é Jesus. Puxa vida, se em nossa sociedade tivéssemos pessoas que assimilassem muito bem quem é Jesus, né, o que é o Evangelho, e fossem cristãs, mas cristãs de verdade, a nossa sociedade com certeza seria melhor, né? Então é responsabilidade dos pais explicar para os seus filhos quem é Jesus, ok? Nós temos aqui a sabedoria no trato com os filhos, né? Então nós temos essa responsabilidade de tratar bem os nossos filhos. Nós temos aqui um texto em Colossenses 3:21, vós pais não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Então não irrite seus filhos, né? Em Efésios capítulo 6, versículo 4 diz, e vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-o na doutrina e admoestação do Senhor, né? Olha só, e vós pais não provoqueis a ira dos vossos filhos, certo, irmãos? Tem pai que provoca a ira dos filhos, né? Pai agressivo, pai ignorante, que não é aberto ao diálogo, não ouve os filhos, não dá oportunidade dos filhos expressarem aquilo que sentem, não são amigos dos filhos, mas são pessoas que trazem medo aos filhos. Eu acredito que existe uma diferença muito grande entre um filho que teme ao pai por respeito, de um filho que respeita, que teme ao pai por medo. O filho que teme ao pai por respeitar o pai, ele acolherá os ensinos do seu pai para o resto da vida. Mas o filho que teme ao pai por medo, na primeira oportunidade que tiver de estar distante do pai, ele fará ao contrário de tudo que o pai ensinou. Certo? Então nós não podemos despertar a ira dos filhos, mas tratá-los com dignidade, com respeito, sempre procurando o diálogo, né? O autor diz assim, portanto, com base nas Escrituras, entendemos que Deus privilegia o diálogo entre os pais e os filhos com sabedoria e temor. No trato, pais e filhos, o exemplo também é essencial, né? Você tem que ser exemplo para os seus filhos. Você ensina para os seus filhos que é errado mentir, mas é mentiroso. Que é errado enganar, mas engana. Não pode, né? De nada adianta ensinarmos nossos filhos a tomarem determinadas atitudes e decisões se nós mesmos não nos tornamos o exemplo para eles. Então os nossos filhos, eles acolhem os nossos exemplos, se rendem ao nosso exemplo mais do que pelas nossas palavras, né? O autor também fala aqui sobre a obediência dos filhos aos pais. Ei, meu Deus, felizes são os filhos que obedecem aos pais, né? A palavra de Deus recomenda aos filhos que sejam obedientes aos seus pais. Efésios 6:1 diz, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Obedeça ao teu pai. Seja obediente, mas obediente no Senhor, né? Que você possa acolher aqueles ensinos abençoados que o seu pai lhe traz, edificantes. Acolha isso, acolha o conselho do seu pai, né? Se obedecer é um mandamento dos filhos aos pais, honrar os pais é um mandamento que se completa com a obediência. Obedeça ao seu pai, mas honre ao seu pai. Honrar o pai, não é? E como Deus não fica devendo nada a ninguém, ele presenteia os filhos com uma vida longa e abençoada, para que te vá bem e vivas muito tempo na terra. Escrevendo aos Colossenses, Paulo fala novamente sobre a obediência devida aos pais. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Quer viver melhor? Quer viver mais tempo sobre a face da terra? Obedeça e honre aos pais. Os pais precisam ser honrados. É uma ordenança bíblica. Conclusão. Como vimos, o projeto de Deus para a família
encontra-se na Bíblia Sagrada, com todas as orientações para que tenhamos em nossos lares e igrejas famílias abençoadas por Deus. Os maridos devem amar suas esposas e estas devem ser submissas aos esposos. Os pais devem tratar seus filhos com sabedoria e os filhos devem honrar seus pais, pois é um mandamento de Deus. Amém? Que Deus em Cristo continue abençoando sua vida, sua família, em nome de Jesus. Então, receba aí essa simples instrução sobre família. Uma família que está em Cristo é uma família que verdadeiramente agrada a Deus e que tem tudo para ser um canal de bênção para a sociedade. Feliz é a sociedade composta por famílias que agradam a Deus. Amém? Deus em Cristo continue abençoando sua vida. Uma ótima semana a todos vocês em nome de Jesus. Amém?